Queridos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos nessa noite, me sentindo muito honrado por esse convite para estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Quero e sei que posso contar com as orações e o zelo dos irmãos sobre a minha vida, haja vista que hoje é o encerramento do congresso. E sempre há um desafio, né, para quem prega por último, vamos dizer assim. E aí eu queria combinar com os irmãos o seguinte: se eu trouxer alguma coisa nova da parte de Deus, glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor pela novidade da parte de Deus. Agora, se eu trouxer algo que os irmãos já ouviram ao longo desses dias, glorifique também ao Senhor, porque significa dizer que o Senhor está confirmando uma palavra sobre a sua vida. Então, eu creio que tudo é proveitoso nesse tempo, e eu creio que é fundamental nós pensarmos sobre família em todo tempo. Fiquei muito feliz por ver os irmãos refletindo sobre família num mês fora daquele tradicional de maio, quando nós temos os congressos, e parece que a gente só pensa em família no mês de maio, mas os irmãos estão atentos e sensíveis ao que tem acontecido com as nossas famílias. Então, que o Senhor nos abençoe, que esse tempo seja multiplicado nos nossos corações para a honra e glória do Senhor, e que o Espírito do Senhor nos leve à sua verdade. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios. O Rafael já leu um trecho do texto que eu separei para essa noite, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, e eu vou avançar no capítulo 6 até o verso 4. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, e há muitas coisas para falarmos sobre família. Há muitos temas que nós poderíamos tratar sobre família, e eu creio que podemos nessa noite trabalhar um pouquinho voltado ao seguinte tema que eu quero propor nessa noite: a família no contexto pós-moderno, consciência para mudar. Vou repetir: a família no contexto pós-moderno, consciência para mudar. Creio que precisamos refletir nessa linha. Então diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, leio na Nova Versão Internacional: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos,
antes cria em nós, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, essa é a tua palavra santa, viva, poderosa e eterna, que nos alcança em pleno dia de hoje, Senhor, e cremos que, através da mediação do teu Espírito, podemos ser levados à tua verdade e a toda a verdade, e é isso que nós rogamos a ti, através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, quero primeiro lembrar aos irmãos o contexto que nós estamos vivendo, um contexto que é até difícil de se definir, se é um contexto pós-moderno, ultramoderno, mas analisando esse contexto, por exemplo, o escritor Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele diz o seguinte: ele diz que o que mudou, e os irmãos já devem ter ouvido bastante sobre isso, mas é importante nós falarmos mais uma vez, o que mudou foi a modernidade sólida, que ela cessa de existir, e em seu lugar surge a chamada modernidade líquida, fluida. A primeira, que era sólida, seria justamente aquela com as transformações clássicas e o advento de um conjunto estável de valores e modos de vida cultural e político. Na modernidade líquida, nós vemos que tudo é volátil, tudo é relativo. As relações humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto, a vida familiar, a vida de casais, a vida de grupos de amigos, a vida de afinidades políticas e assim por diante, perde a consistência. Tudo é questionado, tudo merece um ponto de vista particular, tudo é proposto se rever. E nós, então, encontramos a família inserida nesse tempo. É um tempo de descartáveis. Tudo é descartável, inclusive as pessoas, inclusive os relacionamentos. Coisas que nós jamais poderíamos imaginar desprezar na nossa vida, amizades, carinho de pai, orientação de mãe, afeto de irmãos, tudo isso nesse tempo se torna questionável e, a partir desse questionamento, descartável, facilmente descartável. É apresentada uma autonomia para o ser humano a ponto do homem desejar a sua autossuficiência. Então, sendo autossuficiente, novamente reclamando para si, o centro de todas as coisas, o homem começa a entender que ele não precisa mais da esposa que o ajudou a chegar onde ele chegou, do marido que ajudou a ser quem ela é, dos filhos que lhe apoiaram, dos pais que lhe apoiaram, da família. Não, tudo pode ser descartável. E uma das coisas que nós vemos nessa cultura do descartável é o prazo de validade. As coisas servem por um determinado tempo. E nesse conjunto, nos é dito que a família também está assim. A família, ela serve por um tempo, mas tendo cumprido o seu papel, ela pode ser desprezada, e disse que agora, no pensamento evoluído, olhar para frente é romper com esses ligamentos, com esse cordão umbilical, deixando para trás tudo aquilo que para nós era importante. Agora as relações, elas são baseadas no interesse. Agora as relações, elas partem do princípio da seguinte reflexão: o que eu ganho com isso? O que essa relação me dá? Se a relação conjugal está me trazendo benefícios, e os benefícios eles são dados não pela palavra de Deus, mas pelo mundo, esse relacionamento pode ser válido, mas se ele não estiver me dando aquilo que eu espero, ele pode ser substituído por um novo, e cabe-se fazer tantas substituições quantas forem necessárias. Também
procuramos buscar informação e nós nunca vimos um tempo onde nós temos tanta informação, tanto conhecimento, informações que têm durabilidade pequena, elas não se sustentam. O valor que nos serve hoje já não serve amanhã. Estamos em constante mutação, não há profundidade, portanto, nos relacionamentos, não queremos conhecer muito as pessoas, não queremos aceitar a totalidade das pessoas, porque conviver com o ser humano significa lidar com as virtudes e os defeitos, as luzes e as sombras, os ganhos e as perdas, mas no mundo que diz que nós devemos ganhar o tempo todo, nós não queremos entrar em relacionamentos profundos, não queremos conhecer o outro lado das pessoas, por isso que os nossos relacionamentos são tão superficiais. É por isso que a família pós-moderna é uma família funcional. E o que é uma família funcional? É uma família que cumpre papéis. Alguém tem que prover o recurso da casa, se possível os dois, o marido e a mulher, os filhos desfrutam isso, mas o papel deles é terem a disposição de adentrarem numa carreira que traga mais recursos financeiros para essa família. E todos vão desempenhando papéis. Não se quer saber muito sobre a qualidade de vida, não se quer saber muito sobre sonhos. Há pouco o Rafael falou sobre essa questão de escolha, do desejo do filho ter algo ou não. Não, para a sociedade pós-moderna e ultramoderna, isso não tem interesse. A opinião das pessoas não tem interesse. O que vale é o que a sociedade diz, o que a sociedade apresenta como valor, como sucesso, como padrão de sucesso. Portanto, não importa se você está sendo efetivamente feliz ou não, mas se você tem uma casa bonita, se você tem um carro adequado, se a sua roupa é bem apresentada, se você tem um celular do último tipo, se você está alinhado com os valores da evolução dessa sociedade, significa dizer que você está no caminho certo. É isso que a sociedade líquida, pós-moderna, tenta nos impor. Possuímos muitos amigos, e esse é um retrato, possuímos muitos amigos e seguidores nas redes sociais, mas poucos são aqueles com quem podemos abrir o coração. Sabemos pouquíssimo das pessoas, rotulamos as pessoas por aquilo que nós vemos. Olhamos para uma foto e achamos que a pessoa está bem ou não, definimos isso por flashes daquilo que as pessoas apresentam. Tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é transitório, e os valores, eles vêm a reboque disso, eles também são relativos. Não há nessa sociedade valores absolutos. É nesse contexto que a família está inserida. É nesse contexto que a minha família está inserida. É nesse contexto que a sua família está inserida. E pensar nas nossas famílias dentro desse contexto vai exigir de nós uma tomada de posição. É por isso que a minha proposta de tema, como eu coloquei, a família no contexto pós-moderno, consciência para mudar, significa dizer o quê? Qual é a minha proposta nessa noite? Não basta eu e você sabermos dessas coisas. Talvez muito do que eu tenha dito nessa pequena introdução, você já saiba de cor e talvez até já tenha falado com outras pessoas. Mas a questão é, sabendo disso, o que nós estamos fazendo para mudar? Qual tem sido a nossa atitude diante disso? É para esse contexto que a nossa família, principalmente nós aqui, povo de Deus, servos do Senhor, nós que afirmamos que a nossa família é uma família cristã, que a nossa família é construída sobre a palavra de Deus, que a nossa família está debaixo da bênção do Senhor, qual proposta que nós apresentamos para essa sociedade? Qual a diferença, ou quais são as diferenças efetivas que a nossa família apresenta para as outras famílias? O que nos diferencia das outras famílias?
Nós temos modelos bíblicos a buscar, mas mais do que isso, creio que Deus quer que a nossa família, a sua casa, se torne num modelo para as demais famílias. É para isso que Deus nos tem ainda mantido de pé nessa sociedade. A pós-modernidade sempre foi apresentada como um estágio em que se desfrutaria do bem-estar social. Isso era o que se pregava quando nós estávamos vivendo essa transição, já a partir do ano 2000, quando se falou do bug do milênio e de todas as novidades que viriam por aí. Usa-se, inclusive, esse termo de que nós viveríamos uma sociedade mais evoluída. Pessoas felizes, pessoas equilibradas, pessoas emocionalmente ajustadas, pessoas psicologicamente resolvidas e, acima de tudo, pessoas mais livres. Era isso que a pós-modernidade pregava, uma liberdade maior. Se dizia que nós estávamos muito presos em dogmas, em valores, em princípios ultrapassados. E a pós-modernidade estava pregando a liberdade. Aquilo que Rubem Amorese diz no seu livro Icabod, dá licença, que é a maneira como eu penso. Você dá licença. E era essa liberdade que estava sendo pregada. Agora eu poderia dizer, dá licença, que é a maneira como eu vejo, dá licença que eu entendo que é essa maneira de servir a Deus, dá licença que cada um tem o seu Deus, dá licença que eu posso construir o meu modelo de família da maneira como eu acho que é o certo. Então a pós-modernidade pregava isso, que nós teríamos mais liberdade para um viver melhor. Contudo, caminhando para o final do ano de 2020, passados 20 anos, então, dessa cultura pós-moderna, quais são os resultados que essa cultura tem produzido? Fica fácil da gente olhar ao redor. E talvez as nossas famílias já estejam sentindo os impactos dessa pós-modernidade. Por exemplo, nunca se viu tanta gente em depressão. E a depressão, que era algo que nós só falávamos que acontecia na família do lado ou na família de não crentes, já está dentro da nossa casa. Já está nas nossas famílias. Então significa dizer que a propaganda pós-moderna de uma felicidade plena, de uma mente equilibrada e resolvida, não se configurou. A depressão mostra isso. Nunca se viu tanta gente com problema de autoestima. Nunca se viu tanto jovem, tanto pré-adolescente, tanto adolescente, tanto jovem indeciso sobre... E a gente aí não está falando ainda de carreira profissional, do que queira ser. O grande drama hoje dos pré-adolescentes, dos adolescentes e dos jovens não é o que eles querem ser, na verdade é o que eles são. A crise existencial, um vazio, uma indecisão, uma incerteza acerca da sua própria existência. Nunca se viu tanta gente frustrada e desiludida. Nunca viu tanta gente mudando de profissão, de carreira, tanta gente mudando de horizontes e, infelizmente, tanta gente mudando de família também. Tudo isso é fruto dessa sociedade. O ser humano deste tempo, ele é confuso e ele é inseguro. É uma marca desse nosso tempo. Quer puxar um assunto com alguém? Aborde um estranho e comece a falar sobre insegurança. Você vai ver o campo fértil para conversar. Você quer conversar com alguém, abrir caminho para falar do amor de Deus? Comece a falar sobre confusão. Fale sobre decisões e você então vai entender o mundo que nós estamos vivendo. Quando olhamos para trás, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, era uma geração de firmeza, era uma geração de decisões absolutas, concretas. Mas nós, então, adentramos essa pós-modernidade, onde nós temos liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para escolher, mas nós nos vemos escravos da nossa própria liberdade. Não é à toa que os gabinetes pastorais estão cheios, não é à toa que as clínicas de atendimento psicológico estão lotadas, não é à toa
que os psicanalistas estão tendo tanto trabalho e os psiquiatras estão com as suas agendas cheias, como uma psiquiatra conhecida nossa há pouco tempo, que ela disse que teve que abrir mais um horário na semana, porque a demanda não supre, a sua oferta de tempo não supre a demanda que hoje está instalada, frutos dessa sociedade. Entre os mais altos debates entre sociólogos, psicólogos e antropólogos, já se começa a concluir que uma liberdade sem limites e sem valores absolutos põe o homem no caminho da autodestruição. Ou seja, os cientistas da pós-modernidade, eles estão chegando à conclusão do que a palavra de Deus já nos diz há muito tempo. Que a liberdade sem Deus, ela sem os limites impostos pela palavra de Deus, traz destruição. Não é à toa que o autor de Eclesiastes vai nos lembrar acerca do jovem, alegra-te na tua mocidade, segue o que está no teu coração, mas lembre-se que sobre todas as coisas que você fizer, Deus te trará juízo, ou seja, limites. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos lembra, falando 2 vezes isso na carta aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Novamente, limites. Não é à toa que Deus nos oferece os 10 mandamentos, não é à toa que Levítico apresenta o Código da Aliança, não é à toa que Jesus apresenta o Sermão do Monte, são limites de Deus para dizer, até aqui você vive uma vida segura, ultrapassando esses limites, você não tem segurança para a sua vida. Novamente, Bauman vai dizer que a verdade que torna os homens livres é, na maioria dos casos, a verdade que os homens preferem não ouvir. Ele disse isso em 2001, vou repetir. A verdade que torna os homens livres, e aí pense, qual é a verdade que torna os homens livres? Pense aí. Veja, a verdade que torna os homens livres é, na maioria dos casos, a verdade que os homens preferem não ouvir. E eu e você sabemos qual é essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quantas famílias, quantas pessoas você aconselha? E as pessoas começam a apresentar a confusão, a indecisão, a angústia da alma, e você começa a falar de Jesus, e a pessoa, não bota a religião no meio, não. Não envolve Deus nisso. Ou seja, a verdade que as pessoas precisam ouvir, a liberdade que as pessoas precisam para as suas vidas é exatamente a verdade e a liberdade que as pessoas não querem ouvir. Bauman, um cientista social, chegou a essa conclusão. E nós já temos essa explicação da palavra de Deus há muito tempo. É essa liberdade. Porque quando Deus nos chama a liberdade, Deus não nos chama a libertinagem, Deus nos chama uma liberdade dentro dos seus limites. Não é uma liberdade para nós fazermos o que desejamos ou o que quisermos fazer. É uma liberdade que nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Nisso a segurança, nisso a vida, nisso a saúde. Portanto, penso que a resposta que a família precisa dar ao mundo pós-moderno é a mesma resposta que a Bíblia dá à família. Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. É por isso que a palavra de Deus não precisa de atualização. É por isso que a palavra de Deus não precisa de contextualização. É por isso que a palavra de Deus é a verdade. É por isso que a palavra de Deus é eterna. É por isso que Jesus diz que os céus e a terra passarão, como todos esses movimentos, todas essas eras, a modernidade, a pós-modernidade, a ultramodernidade, tudo isso passará, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus continua firme e viva, apontando para o homem e para as famílias do século presente, a mesma solução que é edificar as famílias sobre a palavra de Deus, é permitir que Deus seja o construtor. Assim nós entendemos que só há um caminho seguro para a família poder seguir, nesse tempo, os valores absolutos e eternos da palavra de Deus. E aí, queridos, eu queria que nós resgatássemos algo que a gente fala muito,
mas penso que esse século presente tem abafado um pouco. Desde pequeno, quando comecei a estar na igreja, não faz muito tempo isso, mas desde quando eu era pequeno, eu ouvia dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja e depois as demais coisas, vida profissional, faculdade, essas coisas todas. Mas a gente se lembra que abaixo de Deus a família. Significa dizer que a família está no topo das prioridades da minha vida. Então não dá para pensar em oferecer ao mundo uma solução para a vida familiar se eu, crente em Jesus, não priorizo a minha família. Se eu discurso, se eu prego, se eu falo sobre isso, mas se a família não é uma prioridade na minha vida. Então eu penso que algo que nós devemos começar corrigindo na nossa postura é devolver à família o lugar que ela sempre teve na nossa vida. Sempre Deus quis que ela tivesse, que abaixo dele, esse lugar de prioridade. Portanto, isso precisa ser um compromisso, precisa ser um alvo, precisa ser uma meta, precisa ser uma busca. Somente assim nós vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para a família, para a igreja, para a cidade, para a nação e para o mundo. O pastor não vai falar sobre o texto que leu? Não, vou falar agora. Eu só estou concluir agora a minha introdução, só para você poder entender onde entra esse texto bíblico e como ele é vivo e como ele é importante. Aqui estão valores bíblicos para a nossa vida. E como eu disse que a resposta que nós, como igreja, precisamos dar ao mundo acerca das famílias é apresentar ao mundo que no mundo líquido, que no mundo de relativismo, o que nós precisamos apresentar são os valores absolutos da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para esse texto e levá-lo a sério, primeiramente na nossa casa, na nossa família e depois para os demais. E aqui eu quero, de uma maneira bem breve e objetiva, porque esse texto nos oferece muita coisa, mas eu queria, pelo menos, pensar em 3 valores bíblicos para nós sairmos daqui nessa noite, tendo esses objetivos. O primeiro valor bíblico que esse texto nos oferece é a mutualidade. Mutualidade. Esse é um valor bíblico precioso que está presente aqui nesse texto e por toda a palavra de Deus. Veja o que diz o verso 21, que foi o que eu primeiro li, capítulo 5, verso 21. A palavra de Deus diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Entendeu aí o verbo nessa voz reflexiva, sujeitem-se, e essa mutualidade uns aos outros? Por que Paulo começa por aí? Por que Paulo, para falar sobre família, Paulo, para falar sobre projeto de Deus para a família, começa com esse versículo? Precisamos, então, entender que família é um ambiente onde crescemos, família é um ambiente onde nós nos desenvolvemos, e o ideal é que tenhamos liberdade para desenvolvermos nossas potencialidades. Um dos valores fundamentais que deve ser vivido em sua plenitude é esse, o da mutualidade. Esse valor, ele significa o seguinte: ele me desperta para perceber o outro. Significa dizer que o fato de eu estar na família, as coisas não devem girar ao meu redor, as coisas não devem favorecer apenas a mim, as coisas não devem agradar apenas a mim. O primeiro ensinamento que eu tenho sobre percepção do outro, sobre entendimento do outro, se dá dentro de casa. Um dos problemas do nosso século é o egoísmo. E muito desse egoísmo a gente aprende, queridos. Me permitam dizer isso. Nós aprendemos dentro de casa. Nós começamos a construir essa ideia de partir o pão, de esperar o outro para comer, de perguntar se o outro ainda vai jantar, para que a gente não coma aquilo que pertence ao outro, da gente não jogar fora uma camisa, não desperdiçar um sapato que pode servir para o irmão mais novo.
Isso acontecia muito na minha casa. Eu sou o mais novo de 6 irmãos. Eu sabia que em 6 anos eu ia usar o sapato do meu irmão mais velho. Isso era fato. Porque coisas lá dentro de casa, camisa, sapato, era hereditário isso. Então a gente aprendeu que as coisas precisavam ser cuidadas porque um outro ia usar. São valores que nós vamos aprendendo dentro de casa, nós vamos entendendo o outro. Afinal de contas, Jesus, quando lhe perguntaram sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus então disse: não basta simplesmente você amar a Deus, porque você precisa perceber o outro. E a gente aprende essa percepção do outro dentro de casa. Mas o que a sociedade pós-moderna tem feito? De novo, a sociedade pós-moderna tem dito que família é um lugar, não é um ambiente, mas é um lugar onde as pessoas dormem, elas comem, elas acessam o computador, elas comunicam-se com as redes sociais e depois elas vão embora e tocam a sua vida sem dar satisfação a ninguém. É por isso que tanta gente, nesse século presente, tem família, mas se sente isolado. Não é à toa que nesse século presente, a taxa de suicídios entre jovens dentro de famílias constituídas tem crescido tanto. Porque as pessoas não se percebem. Maridos não percebem a esposa se está bem ou não. Pais não percebem filhos, filhos não percebem pais. Nós esquecemos do valor da mutualidade e nós, então, adotamos um padrão secular dessa pós-modernidade, que é o egoísmo. E como eu ouvia muito na época que eu trabalhava no mercado financeiro, e infelizmente ainda ouço de muitas pessoas: farinha pouca, meu pirão primeiro. Muita gente diz: se eu resolvi meu problema, que os outros, né? Como hoje, a expressão que nós usamos nessa modernidade, você que lute. Se fala muito isso. Isso mostra que nós estamos tomados de um egoísmo que não é bíblico. Jesus vai dizer: se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Se pedir para você andar 1 milha, ande com ele outra. Mutualidade, percepção. E aí, quando a gente vive essa dinâmica de família, a gente precisa saber: não importa eu estar bem, eu preciso saber se o outro está bem. Porque é na ministração da graça do outro, é na felicidade do outro que eu me complemento. É por isso que a palavra de Deus vai dizer aqui para as mulheres: se submetam aos seus maridos. Por quê? Porque para o marido é bom e faz bem para o homem. Vou falar aqui em particular para os homens, que as mulheres, certamente agora, Deus vai tocar nos seus ouvidos, elas não vão ouvir nesse momento que eu vou falar para os homens. Mas nós, homens, fomos chamados para liderar, mas nós temos uma dificuldade enorme de liderar. A gente precisa de ajuda. Não é à toa que Deus, quando ele olha para Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer uma mulher que lhe seja idônea, significa capaz. Tanto é que a mulher, ela sabe o papel dela e o do homem. Porque se ela não soubesse o do homem, ela não o ajudaria. E sábia é a mulher que edifica o seu lar e ela entrega a liderança ao homem. E ela diz: vai lá, meu bem, faz isso, você faz tão bem. E a gente, homem, acha: poxa, eu estou fazendo, eu estou liderando, mas foi ela que orientou. Então, sabe, é a mulher que ela entrega a liderança ao homem, que ela ajuda o homem a tomar decisões, a assumir o seu papel. Isso é mutualidade. Não é à toa que Deus manda o homem amar a mulher, porque amar é decisão. Então, Deus está dizendo: olha, é importante que você ame a sua mulher, porque é bom para ela. Porque quando a gente ama, e a gente já aprendeu que na Bíblia amar é decisão, a gente assume aquilo que Stephen Kunitz, veja, um ateu, Stephen Kunitz, nos apresentou quando ele escreveu o seu texto O Segredo do Casamento. E no texto O Segredo do Casamento, Stephen Kunitz, ele diz
que ele se casou com a mesma mulher 3 vezes. O que ele fez? Ele decidiu amar a mulher dele. Ele disse, é com você que eu vou viver o resto da vida. E ele, por 3 vezes, propôs a ela fazer enxoval de novo. Sabe aquilo que você faz com o noivo? Compra pano de prato, talher. Ele, por 3 vezes, propôs à mulher fazer isso. Ele diz, eu quero viver aquilo que nós vivemos lá atrás, porque é com você que eu decidi viver a minha vida. E ele disse para sua esposa, eu sei que vão aparecer mulheres mais bonitas que você, mas eu decidi te amar. Eu sei que vão aparecer mulheres mais inteligentes que você, mas eu decidi te amar. Eu sei que vão aparecer mulheres mais saudáveis que você, mas eu decidi te amar. Veja, um ateu entende isso, e nós que temos a palavra de Deus, às vezes temos tanta dificuldade. É por isso que a palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua mulher, e ele transmite segurança para a mulher, quando ele diz, você é a mulher que eu decidi amar, você é a mulher que Deus me deu, você é a mulher que Deus colocou no meu caminho para eu amar, para eu cuidar. E é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que ama, nutre, cuida, não é isso? Porque trata como seu próprio corpo. Isso é mutualidade, é por isso que Deus diz, mulheres, sede submissas a seus maridos, maridos amem, filhos obedeçam em tudo a seus pais. Veja, cada um tendo a sua missão diante de Deus. Mas quando cada um abraça o que Deus entregou, a dinâmica familiar acontece e a alegria. E aquilo que Paulo disse em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros, acontece naturalmente. Não há ninguém que seja maior dentro de casa, não há quem seja mais importante, não há quem está buscando uma posição de superioridade. Não, há alegria em um servir ao outro, e é essa dinâmica. E ali Deus ordena a bênção. Portanto, eu creio que o primeiro valor que nós devemos guardar para a nossa vida é esse valor da mutualidade. Eu te pergunto nessa noite, você sabe como estão as pessoas dentro da sua casa? Você sabe se o seu cônjuge está bem mesmo? Você tem olhado nos olhos dos seus filhos e percebido como eles estão? Você sabe se os seus pais estão felizes? Porque o povo, para dizer que está tudo bem, como pai e mãe, não é isso? Tá bem? Não, tá tudo jóia, tá tudo tranquilo. Tá cheio de dor. Tá deixando de comer para o filho comer. E tá dizendo, tá tudo bem. É por isso que a palavra de Deus diz para filhos, honre seu pai e sua mãe. Honrar é poder olhar nos olhos e dizer, os meus pais precisam de mais da minha parte. Então, quando nós vivemos essa dinâmica, experimentamos a bênção de Deus reservada para a família. Paulo, então, quando diz isso, ele nos apresenta o seguinte, o que a mutualidade diz? O outro é importante, o outro merece todo o meu respeito. Antes de exigir algo, eu tenho que me propor a servir o outro. O outro me complementa, pois é nas relações que eu percebo quem realmente eu sou. Eu só sou marido por causa da esposa, eu só sou esposa por causa do marido, eu só sou filho por causa do pai, eu só sou pai por causa do filho. O outro me complementa. Essa é a mutualidade. Sabemos que não há famílias perfeitas. É por isso que você está numa família imperfeita, para você complementar a vida do outro, para você abençoar a vida do outro. É por isso que Deus te colocou numa família que está precisando de gente como você, para que você empreste a sua virtude. E é por isso que você está ali, para que alguém te abençoe no teu defeito, na tua falha. Sozinhos, a gente não vai viver essa dinâmica familiar. E é por isso que nós estamos na família que nós estamos. Penso, então, que não podemos, de forma alguma, descartar o que Deus nos deu. Esse é um zelo que nós devemos ter diante de Deus. Segundo, muitos casamentos têm sido desfeitos, porque os cônjuges, um deles decidiu não pagar o preço da sujeição, ou um achou pesado demais. Muitos filhos permanecem em casa, mas não se comunicam decentemente com seus pais. Corrija isso. Você não é um hóspede num hotel de luxo chamado Casa dos Seus Pais, para extrair dali uma comida na hora certa. Que hora sai o almoço? Vem cá aí o café.
preciso de dinheiro para sair. Minha cama, cadê o travesseiro? A roupa está limpa? Não, você não está no hotel. Você está num lar, onde você tem um papel de abençoar vidas. Muitos pais não conquistaram o coração de seus filhos, porque não estão dispostos a servi-los, e mais, não estão dispostos a dizer para os filhos acerca das suas falhas, dos seus erros. E o nosso irmão Rafael citou alguns exemplos sobre irritar os filhos, e eu creio que uma das coisas que mais irritam os filhos é um pai dizer para o filho que nunca errou, que acerta tudo. E aí eu me lembro daquele pai que virou para o filho chegou em casa numa prova de matemática, aquele filho com 8 anos de idade, o pai tinha seus 30 e pouco, e o filho tinha tirado um 7, o pai olhou para aquela nota e falou bem assim, mas que absurdo, na sua época eu só tirava 10. E o filho não se conteve, virou para o pai e falou, pai, na sua idade, Rui Barbosa já era ministro da Fazenda. Então, ou seja, a gente pode muito bem dizer para os filhos, olha, eu também sou uma pessoa em processo como você. Eu tenho acertos e tenho erros. Eu creio que isso gera um ambiente muito favorável. Segundo valor, eu disse que ia apresentar 3. Quero contar com a sua paciência um pouquinho mais comigo. O segundo valor, além da mutualidade, é a unicidade entre homem e mulher. Quando a palavra de Deus nos fala sobre igreja, a palavra de Deus fala sobre unidade, né? Nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, que é sobre todos, né? A gente gosta desse texto de Efésios. Isso é unidade. Mas quando a gente fala de homem e mulher, a gente fala de unicidade. Unicidade é mais do que unidade. Unicidade é uma só carne. Isso é muito profundo. E aí a gente precisa entender que a gente, como casal, e aí eu digo aos esposos, às esposas, aos casais nessa noite, tem a unidade com a igreja, mas tem a unicidade com o seu cônjuge. Ali a coisa tem que ser muito mais profunda, porque a palavra de Deus diz que vocês são uma só carne. E aí, muito embora a presente sociedade tente nos apresentar outros modelos de família, nós cremos na família bíblica e no casamento bíblico, homem e mulher. E nesse entendimento, a Bíblia nos ensina que homem e mulher são uma só carne. Uma só carne. Quando Jesus fala isso para os discípulos, depois você lê em casa Mateus 19, quando Jesus explica o que é uma só carne para os discípulos tomam um choque tão grande que eles dizem o seguinte, Senhor, então é melhor não casar. E Jesus disse, realmente, isso é para quem é dado. Jesus então ensina que o casamento não é para todo mundo. Isso é para quem é dado. Mas para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E eu creio que um sentimento que nós devemos ter diante da unicidade é esse, Senhor, eu humanamente não consigo viver isso. Me ajuda a ser uma só carne. E a gente sabe que uma só carne, o apóstolo Paulo ele vai dizer, vai falar sobre isso, quando ele diz que os maridos, por exemplo, devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, e quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Paulo, então, ele vai trazer aqui essa ideia de que cuidar do outro é cuidar de mim mesmo. Se eu quero ser feliz no casamento, se eu, como marido, quero ser feliz no casamento, eu devo começar por tornar a minha esposa uma pessoa feliz. Porque na felicidade dela, que é minha carne, eu encontro a minha própria felicidade. Não é à toa que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer que uma vez casados, o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à mulher, e o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao homem. Ou seja, Deus operou aí uma cirurgia sobrenatural que tornou esses dois corpos, essas duas vidas, uma só carne, de tal modo que não dá para fazer mais nada sozinho. O choro de um é o choro de outro, a alegria de um é a alegria do outro, o prazer de um é o prazer do outro, a satisfação de um é a satisfação do outro, o tempo de um é o tempo do outro. O nome disso é unicidade. Não há competição, não há mais
o meu carro, o seu carro, o meu livro, o seu livro, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não existe mais isso, é tudo nosso, porque é uma só carne. Não há competição. Não importa nesse universo que nós estamos vivendo, onde homens e mulheres trabalham, onde o desemprego alcança tantas famílias. Não há homem que se sinta desvalorizado quando ele está dentro de casa e a mulher está trabalhando. E os dois entendem que eles se complementam, mas no Senhor são uma só carne. O importante é que o Senhor está trazendo provisão para os dois. Então não há competição, não há sentimento de inferioridade. Ao contrário, um está cuidando do outro. E a bênção que a própria palavra de Deus diz, que é melhor serem dois do que um, porque quando um está fraco, o outro ajuda, quando um está com frio, o outro aquece, quando um está empregado, abençoa o outro que não está, e aí vai, quando um não tem um recurso para fazer o cabelo, cortar o cabelo, o outro abençoa e tal, porque é uma só carne. Isso é unicidade. Isso é cumplicidade, isso é vida dois, e esse valor, queridos, é um valor que está sendo destruído na sociedade presente. Infelizmente, às vezes eu ouço dentro do nosso arraial coisas do tipo, não dá mole para ele não. Olha, não seja boba com ele, não seja bobo com ela. Dentro do nosso arraial, criticando atitudes de carinho, de zelo, de cuidado, de amor, de afeto. Eu creio que nós precisamos resgatar a unicidade, que é uma bênção que Deus tem trazido para a nossa vida. Lembremos sempre que a ideia do casamento nasce no coração de Deus, que olha para o homem e vê que ele não é bom que ele esteja só, capacita uma mulher para estar do lado dele, e quando Deus a presenteia, Adão profere um dos poemas mais lindos da história. Quando Adão diz, talvez Adão não tivesse ainda acessado Machado de Assis, não tivesse lido Cora Coralina, não. Adão, quando ele olha para aquela mulher, ele diz, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão está dizendo, você é parte da minha vida, parte indissociável, inseparável da minha vida. É uma das maiores declarações de amor da Bíblia, algo que nós devemos dizer todos os dias para os nossos cônjuges. Se temos dificuldade com as palavras, que pelo menos digamos isso com a vida, com as atitudes. Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se tirar de mim, eu não existo. Eu creio que isso soluciona uma série de crises na nossa vida. Caminho para o final, em terceiro lugar, um dos valores que nós precisamos apresentar para essa sociedade como proposta de uma vida diferente, de uma família diferente, de uma família abençoadora, é o posicionamento de pais que assumem a responsabilidade da instrução dos filhos. Repito, é o valor de pais que assumem a responsabilidade da instrução dos filhos. E eu gosto muito dessa palavra instrução. Em algumas Bíblias é traduzido como ensino, né? A gente lembra, por exemplo, Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, mas eu creio que a melhor tradução é instrui a criança no caminho que deve andar, porque a diferença de ensino e instrução é que ensino eu passo um conhecimento. Instrução é quando eu ensino com a vida, com o exemplo. E é por isso que a tarefa de instrução, ela é intransferível dos pais. Nós precisamos entender os desafios do mundo presente, onde pais e mães precisam trabalhar. Mas, queridos, nada substitui a instrução dos pais. Nada substitui o exemplo dos pais. E nós precisamos entender que essa ultramodernidade, essa pós-modernidade, uma das estratégias para destruir as famílias é afastar os pais dos filhos. E nisso eles estão fazendo muito bem.
E alguns pais, infelizmente, se acomodaram com isso. Abriram mão, entraram numa zona de conforto e deixaram, com todo o carinho que nós temos pelos avós e avós que fazem um papel maravilhoso, mas entregaram a educação aos avós, entregaram as creches, entregaram a pessoas que viessem ajudar, entregaram as professoras de escola bíblica na igreja e abriram mão da sua responsabilidade de instruírem com o exemplo. E eu creio que uma das crises que nós enfrentamos nessa sociedade é a falta de exemplos, é a falta de referências. Nós precisamos, então, resgatar esse papel de instruirmos os nossos filhos, não abrirmos mão disso e pedirmos a Deus que renove as nossas forças, para que mesmo chegando em casa, cansados do trabalho, da atividade, e aí por isso que é importante o casal entender a unicidade, porque nessa hora um ajuda o outro, né? Aí não tem aquele que fulano, ou A ou B tem que fazer a comida, não são os dois, porque o papel é dos dois. É um comprometimento dos dois. E eles vão assumir o compromisso de instruir os filhos. E aí tratar das questões sérias da vida, mostrando através do exemplo como os filhos devem conduzir as suas vidas. Citei o Salmo 127, que nos fala sobre também duas verdades fundamentais. A primeira delas é que os filhos são herança do Senhor. Significa dizer que eu tenho algo precioso da parte de Deus sob minha responsabilidade. E eu vou ter que dar conta disso. Vai chegar uma hora que Deus, eu vou comparecer diante do Senhor e o Senhor vai me pedir contas acerca do que eu fiz com os meus filhos. E nessa hora, não adianta eu dizer que eu paguei para eles viajarem, para eles irem para Disney, para eles irem com os avós para tal lugar. Eu aluguei, eu paguei um canal lá onde eles puderam ver todas as séries. Eu paguei um pacote de internet robusto para que no celular eles pudessem acessar todos os vídeos que eles quisessem. Nessa hora não vai funcionar diante de Deus. Porque a grande questão diante de Deus é o que você fez com a herança que eu entreguei na tua mão. Que tipo de instrução que você deu? Qual exemplo que você deu a essas pessoas? Afinal de contas, eles são seres humanos que, dotados de vontade, como o Rafael já nos lembrou, vai chegar uma hora que eles vão tomar decisões. Mas sobre quais fundamentos que eles vão tomar decisões? E é aí que eu preciso trabalhar. É aí que eu preciso instruir. É aí que eu tenho que participar. E eu não posso abrir mão disso. A outra verdade que está no Salmo 127 é que os filhos são flechas. Significa dizer que flecha ninguém guarda para si. Flecha é algo que você prepara, vê se ela está bem reta, bem ajustada, porque haverá um momento que você vai lançá-la, ela vai fugir da sua presença. E ela vai precisar alcançar um alvo. Significa dizer que os nossos filhos serão lançados no mundo. E qual a qualidade de flechas que nós estamos lançando no mundo? A sociedade, ela é composta de pessoas que saem de dentro das casas. E eu, como família, eu como pai, eu como mãe, estou contribuindo ou não com isso. Porque eu estou lançando filhos na rua. Eu estou botando filhos na faculdade, filhos nas empresas, filhos nos comércios, filhos nas áreas de serviço. Os meus filhos estão lá, apresentando valores, ou honestidade ou não, ou corrupção ou não, ou integridade ou não, ou interesse ou não. Eu os formei e eu estou colocando-os na sociedade para que eles influenciem a sociedade a partir do que acontece dentro da minha casa. Isso é muito sério. Eu preciso fazer uma reflexão sobre isso. Eu preciso lembrar o que a palavra de Deus me diz em Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 9. Já estou caminhando para o final. Peço a você só mais um pouquinho de paciência. Deuteronômio 4, versos 6 a 9. A palavra de Deus diz: vocês devem... 6, de 4 a 9, perdão. Deuteronômio 6, de 4 a 9. A palavra de Deus vai dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ou seja, tem que estar no teu coração primeiro. Ensine-as com persistência a seus filhos. Tem que ter dedicação.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, ou seja, na mesa, no almoço, na janta, quando estiver andando pelo caminho, no passeio, no shopping, quando se deitar, na hora de dormir, quando se levantar, logo no bom dia. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa, ou seja, a palavra de Deus tem que estar na tua vida de tal modo que eles vejam. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Significa dizer que não apenas a tua vida, mas a tua casa tem que estar marcada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, para que os teus filhos possam ver que há a palavra de Deus, a verdade de Deus em tudo quanto é lugar. Isso é instrução. Isso é instrução. Isso avô, babá, professor de escola bíblica não faz. Isso é um papel nosso. Nós precisamos impregnar a nossa casa da palavra de Deus para que o coração dos nossos filhos estejam impregnados da palavra de Deus também. Termino então a minha palavra nessa noite com duas conclusões. A primeira delas é: a pós-modernidade, então, exige que a família se posicione. E eu pergunto a você, qual o posicionamento da sua família diante dessa pós-modernidade? Você vai deixar que a sua família seja envolvida pelos valores dessa pós-modernidade? Ou você vai pagar o preço de ser um farol, de ser uma referência, de apresentar uma proposta diferente de tudo que está por aí? Josué diz para o povo o seguinte: eu não sei o que vocês vão fazer. Josué 24:15. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento. Eu não sei se na sua casa toca aquela música pesada o dia inteiro. Na minha, não. Eu não sei se dentro da sua casa o palavrão flui solto. Na minha casa, não. Eu não sei se na sua casa não tem oração. Na minha é diferente. Eu não sei o que você vai fazer com a sua casa, porque essa é uma responsabilidade sua. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pós-modernidade exige um posicionamento firme. A igreja não pode mais, nós como crentes em Jesus, não podemos mais ficar esperando. Não, peraí, eu estou vendo o que vai acontecer. Não, já aconteceu. O momento que nós estamos vivendo é de posicionamento. Ah, mas eu acho isso tão estranho, a maneira como você educa os seus filhos é estranho, mas é de Deus, é bíblico. É isso. A gente não está preocupado se é estranho, se é igual, que é legal. Ou não. A gente está preocupado se é bíblico. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. A segunda conclusão é que a pós-modernidade nos mostra que a sociedade que eu e você estamos vivendo, que a gente está dizendo que está tão violenta, está tão impura, está tão difícil de viver, a sociedade pós-moderna está nos mostrando que essa sociedade é apenas o reflexo das nossas famílias. A sociedade está secularizada, porque as famílias estão secularizadas. A sociedade está perdendo o temor a Deus, porque as famílias estão perdendo o temor a Deus. A sociedade não respeita e não ouve mais os idosos, porque as famílias estão se livrando dos seus idosos, colocando já em asilo e casa de repouso para não cuidar deles. A sociedade é licenciosa com a sexualidade, porque as famílias afrouxaram o controle com os impulsos sexuais. A sociedade se afunda na corrupção, porque as famílias vivem correndo atrás de facilidades, de jeitinhos e vantagens. Ah, meu filho, eu vou arrumar uma pessoa conhecida que ele vai te colocar lá dentro. E a gente reclama da corrupção. A sociedade pós-moderna, ela não condena o pecado, porque as famílias cultivam o pecado e o toleram o tempo todo. Mas nós ouvimos Deus dizer através de Abraão, e Paulo diz que os que têm a fé de Abraão são filhos de Abraão, e eu creio que nessa noite eu estou falando para filhos de Abraão. A palavra de Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa dizer que se você adora o mesmo Deus de Abraão, se você tem a mesma fé do Deus de Abraão, há uma promessa de Deus para que a tua família seja bendita. Que você decida viver essa bênção, hoje ainda, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de trazer essa palavra.